6 de maio de 2014 e da 40ª legislatura, solicito ao senhor primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Claudinei Damalho, João Henrique Roberto Campos, Claudinho, Bira, Dr. Zé Eduardo, Fernando Betti, Tite, Rui, Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo número legal regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente desta sessão. Presente também a vereadora Helenice. Ofício do expediente, documento do Executivo. Presente o vereador Odair Perinoto. Ofício número 155, encaminha o projeto de lei 59, que autoriza os procuradores do município de São João do Boa Vista a não interpor determinados recursos judiciais em execuções fiscais. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofício 156, encaminha o projeto de lei número 60, que dispõe sobre o programa de pagamento incentivado no município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Obrigado. Ofício 157, encaminha o projeto de lei número 61, que dispõe sobre a criação do cargo de professor de ensino fundamental 2, pertencente ao quadro e à carreira do Magistério Público Municipal de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças, Educação e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício 158 comunica que será realizada audiência pública no dia 29 de maio, às 9 horas, na Câmara Municipal, onde serão apresentados pelo Poder Executivo, juntamente com o SUS, os relatórios financeiros e operacionais da saúde, relativos ao primeiro quadrimestre de 2014. À disposição dos vereadores. Ofício 159 comunica que será realizada audiência pública no dia 29 de maio, às 10 horas, na Câmara Municipal, oportunidade em que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2014. À disposição dos vereadores. Ofício 160 encaminha a resposta ao requerimento 213 de 2014, de autoria do vereador Chaves. À disposição dos vereadores. Ofício 161 encaminha a resposta ao requerimento 204, de autoria do vereador Gerson. À disposição dos vereadores. Ofício 162 encaminha a resposta ao requerimento 141, de autoria do vereador Gerson. À disposição dos vereadores. Ofício 163 encaminha a resposta ao ofício 168, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício 164 encaminha a resposta ao ofício 175, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. À disposição dos vereadores. Ofício 165 encaminha o projeto de lei número 62, que altera o artigo 1º da Lei 2.524, de 22 de abril de 2009, que dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a EFs, empreendimentos e participações limitada. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício 166 encaminha o balancete da Receita e Despesa da Prefeitura e consolidado, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Ofício 167, convite para participar da reunião do Salão Nobre da Prefeitura Municipal, dia 27 de maio de 2014, às 18 horas, onde a equipe técnica irá apresentar a grade curricular do curso de Medicina da FAI. À disposição dos vereadores. Documento legislativo. Projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 190, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique, assegura reserva na primeira fila de assentos na sala de aulas aos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no âmbito da rede pública municipal de educação no município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, aprovada a Comissão de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo número 191, de autoria do vereador Gerson Araújo, cria o programa de turismo na terceira idade e da outras providências. Em deliberação,
Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Subscrito pelo vereador João Henrique. Projeto de lei do Legislativo 192, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique, dispõe sobre a realização do exame de avaliação de postura denominado teste de Adams, no âmbito da rede pública municipal de educação no município de São João da Boa Vista e na forma que indique da outras providências. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça, Finanças, Saúde e Educação. Projeto de lei do Legislativo 193, de autoria do vereador Gerson Araújo, subscrito pelo vereador João Henrique, institui a obrigatoriedade de identificação do nome do autor do projeto de arquitetura nas edificações de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 194, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, institui o Dia Municipal do Cabeleireiro e da outras providências. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 195, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, institui o Dia Municipal da Empregada Doméstica no calendário oficial do município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 196, de autoria do vereador Roberto Campos, denomina-se Rua José Lino de Souza, a Rua 3 do Jardim dos Jacarandás, fase 1. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 197, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino, proíbe a pintura de guias e logradouros públicos no município de São João da Boa Vista. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 198, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, denomina-se Onofre Bernardo da Silva, Onofre Quintiliano, o Núcleo Desportivo do Sistema Integrado de Ensino Genoefa Pam Bernardes. Em deliberação. Aprovadas as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 199, de autoria do vereador João Henrique, de Paulo Consentino, denomina-se Rua Professora Lúcia Vasconcelos de Paula, a Rua 1 do loteamento residencial Fazenda das Areias. Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação. Se a autora se permitir, eu gostaria de subscrever. Eu até acredito que a professora Lúcia ela mereceria um nome em uma escola, né, de São João da Boa Vista. Então, se o autor me permite, o projeto 199. 199. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto Legislativo 199, subscrito do vereador Tite, Roberto Campos e Claudinei Damani. Projeto de lei do Legislativo número 200, de autoria do vereador Ademir Martins Boaventura, altera a redação da emenda do artigo 1º da Lei 3.336, de 15 de junho de 2013, que denomina-se Rua João Batista Consentino, a Rua 11 do loteamento Recanto da Serra. Subscrever. Subscrito pelo vereador Tite. Em deliberação. Aprovado as comissões de Justiça e Redação. E subscrito o projeto de lei número 200, subscrito pelo vereador Roberto Campos. Projeto de lei do Legislativo 201, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, Raimundo Rui e João Henrique, dispõe sobre a regulamentação do inciso 33 do artigo 5º do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Em deliberação. Em deliberação? Deliberação do vereador. O secretário poderia ler na íntegra para mim esse projeto, por favor? Não entendi o que o senhor falou? O senhor, meu secretário, poderia ler para mim o projeto na íntegra? Íntegra. Projeto de lei do Legislativo 201 dispõe sobre a regulamentação do inciso 33 do artigo 5º, do inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 37 e dos parágrafos 2º do artigo 216 da Constituição Federal, regulamentando
pela Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação. A Câmara Municipal de São João da Boa Vista aprova. Artigo 1º. Fica instituído a obrigatoriedade da publicidade no site da Câmara Municipal de São João da Boa Vista e todo o ordenamento de despesa na Câmara Municipal de São João da Boa Vista, assim como a mesa diretora. Parágrafo único. Todas as despesas da Câmara Municipal deverão ser aprovadas pelo plenário com votação simples. Artigo 2º. Os itens que deverão compor obrigatoriamente as informações são: 1. Subvenções percebidas pelos vereadores. 2. Despesas reembolsáveis. A. Além dos valores das despesas reembolsáveis, cópia das notas fiscais apresentadas para o reembolso. 3. Despesas oriundas da mesa diretora, com as referidas cópias das notas fiscais. 4. Todas as despesas referentes às compras solicitadas pela mesa. Artigo 3º. O demonstrativo do artigo 2º desta lei deverá estar disponível até 5 dias de cada mês, em espaço próprio reservado no site da Câmara Municipal, determinado transparência fiscal no nome de cada um dos vereadores, além do espaço exclusivo para as despesas ordenadas pela mesa diretora. Artigo 4º. As sanções para não cumprimento do objeto desta lei são as referidas na Lei Federal 12.527/2011, contidas no caput do artigo 32 da referida Lei do Acesso à Informação. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na sua publicação. Artigo 6º. Revoga-se as disposições contrárias. Plenário do Dr. Durval Nicolau, 23 de maio de 2014, assinado pelos vereadores Leonildo Chaves Júnior, do PCdoB, Raimundo Rui, do vereador PV, e João Henrique de Paulo Consentino, do PSD. Em deliberação? Em deliberação, gostaria de parabenizar os autores da lei, dizer que bate de frente com aquilo que eu expus aquele dia na tribuna livre. Por isso, peço para subscrever o projeto. O projeto legislativo número 201/2014, subscrito vereador Bira. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo 202, de autoria do vereador Claudinei Damalho, declara de valor histórico e cultural para o município e determina o tombamento da estação ferroviária de Americana, a parte do complexo ferroviário que integra o município de Águas da Prata e São João da Boa Vista, conforme descrito nesta lei, originários da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro, depois denominada FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., incorporada e sucedida pela Rede Ferroviária Federal S.A., e da outras providências. Em deliberação? Em deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador Fernando Betti. Gostaria de subscrever, se o autor permitir. Pois não. Então, o projeto de lei legislativo número 2002, subscrito pelo vereador Pirinoto, Dr. Charles Fernando Betti. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei 203, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, institui a Festa das Nações no âmbito do município de São João da Boa Vista, a ser comemorada anualmente no mês de setembro, e dá outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projeto de lei do Legislativo 204, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, proíbe a alimentação de pombos em calçadas, vias, prédios e demais locais de acesso público na zona urbana no município de São João da Boa Vista e estabelece penalidades. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo. Em deliberação, senhor presidente. Eu gostaria, se o autor permitir, eu gostaria de subscrever o projeto número 198. 198? Quem que é o autor? Vereador Bira.
Projeto também 198, subscrito vereador Odair Pirinotto. Falei já. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 13, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, concede a medalha de mérito cívico 24 de junho ao ilustríssimo senhor Joaquim José da Costa Noronha, Quincão. Em deliberação. Em deliberação. Deliberação, doutor Zé Eduardo. Bom, para quem não conhece ele é uma das pessoas mais importantes no meio do gado leiteiro no estado de São Paulo e no Brasil. E leva São João para todas as exposições que tem no Brasil. E foi campeão várias vezes e o nome da cidade foi destacado no top, principalmente com o seu boi Sansão e com algumas filhas desse boi. Então, por isso que eu estou dando a medalha, porque ele leva o nome da cidade para o Brasil inteiro. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. O projeto legislativo número 13, subscrito do vereador João Henrique, Heberson, Rui, Fernando Betti, Odair Pirinotto, Claudinei da Mata. Já falei. Já. E o Roberto Campos. Tite, já falei. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. E o projeto de decreto legislativo número 13, também subscrito do vereador Claudinho. Projeto de decreto legislativo número 14. Presentes os vereadores Chaves, Ademir e Gerson Araújo. Projeto de decreto legislativo número 14, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, concede o título de cidadão sanjoanense ao excelentíssimo senhor doutor Nelson de Barros O'Reilly, filho. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. Moções. Moção número 53, de autoria do vereador Claudinei da Malha, envia moção de congratulações ao 24º Batalhão de Polícia Militar pela cerimônia de formatura dos alunos da PROERD. Em deliberação. Tudo bem. Aprovado as comissões de Justiça e Finanças. E esse projeto subscrito, essa moção, né? Número 53, subscrito vereador Rui, Tite, Fernando Betti, Claudinho, o Odair Pirinotto, Roberto Campos, João Henrique, Heberson e o Gerson. Então, Zé Eduardo. Senhor presidente, gostaria de subscrever também o projeto de decreto legislativo 14. 14? Tudo bem. Então, o projeto de decreto legislativo no 14 também subscrito o vereador Claudinho. Senhor presidente, se o autor permitir, também gostaria de subscrever. Então, o projeto legislativo no 14, subscrito pelo vereador Gerson, Odair Pirinotto, Claudinho. Em deliberação, aprovadas as comissões de Justiça e Finanças. Moção número 54, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino, solicita o envio de moção de congratulações pelo aniversário da creche do CSU-DR. Em deliberação, aprovado oficice. A moção número 54, subscrito do vereador Rui, Fernando Betti, Claudinho, Odair Pirinotto, Tite, Roberto Campos, Claudinei. Em deliberação, aprovado oficie. Requerimentos. Requerimento número 306, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que exige nas empresas em que o município tenha participação, cota de empregados com a idade superior a 45 anos. Em deliberação, aprovado oficie. Requerimento 307, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que exige tacógrafo no veículo de transporte escolar. Em deliberação, aprovado oficie. Requerimento 308, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que exige em agências bancárias presença de agentes de segurança nas áreas de autoatendimento. Em deliberação, aprovado oficie. Requerimento 309, de autoria do vereador José Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que exige
exige de maternidades, treinamento dos pais de recém-nascidos para os primeiros socorros em caso de engasgamento e prevenção de morte súbita. Em deliberação, aprovado e retirado pelo autor. Mas não é anteprojeto? Tá. Então tá. Requerimento 310, de autoria do vereador Zé Eduardo. Encaminha de projeto Oficiais. e retirado pelo governo. Tá, Então, ó, em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 310, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminhou um projeto de lei que exige em estabelecimento de venda e manipulação de alimentos instalação de dispensador de álcool gel antisséptico. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 311, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminhou um projeto de lei que prevê nas praças públicas espaço para lazer de idosos. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 312, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 313, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a instalação de equipamentos de ginásticas adaptados para as pessoas com deficiência física no município de São João do Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 313, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em locais abertos à frequência de público e dá outras providências. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 303, de autoria do vereador Zé Eduardo dos Reis, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes nos postos das empresas de ônibus na rodoviária de São João do Boa Vista, bem como nos transportes, sobre a gratuidade de passagem e ou desconto para idosos em viagens interestaduais. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 316, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que torna obrigatória a inclusão de matéria, noções de prevenção contra as drogas, no currículo básico nas escolas municipais de São João do Boa Vista e outras providências. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 317, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminhou um anteprojeto de lei que institui a obrigatoriedade da realização dos cursos de primeiros socorros a todos os funcionários de escolas e creches instalados no município de São João do Boa Vista e dá outras providências. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 318, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminhou um anteprojeto de lei que dispõe sobre a implantação de bueiro inteligente como prevenção às enchentes do município de São João do Boa Vista. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 319, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminhou um anteprojeto de lei que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo nas áreas externas das agências bancárias, casas lotéricas, agências dos Correios e correspondentes bancários e da outras providências. Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 320, de autoria do vereador Zé Eduardo, encaminha um anteprojeto de lei que dispõe sobre a colocação e disponibilização de bebedouros de água potável em todos os shows e eventos realizados no município de São João do Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, vereador Peço para Heberson. subscrever esse projeto, se o autor permitir. 320, né? 320. Requerimento 320, também subscrito, vereador Heberson. Requerimento, Em deliberação, aprovado oficícia. Requerimento 321, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita ao Executivo o encaminhamento de todos os contratos existentes no Departamento de Saúde. Em deliberação, aprovado oficícia. Eu posso deliberação? Só para saber aqui quais são os Deliberação. contratos, por favor. Que tipo de contrato? Contratos de terceirização, contratos com empresas de É que aqui para transporte, saúde é container. genérico. Sim, mas é justamente isso. Não adianta sobrecarregar desse jeito a prefeitura, mas só quero saber. Não, tudo bem, então está justificado, Heberson. São os contratos de transporte, contratos de terceirização. Das terceirizadas. Das Sim, terceirizadas, todos, prestadores de serviço no município. Todos. Em deliberação, aprovado oficícia. 322.
Requerimento 322, de autoria do vereador Claudinei Damalho, Fernando Betti, solicita ao Executivo a indicação do agente de desenvolvimento local, previsto na Lei Federal nº 128/2005, na Lei Municipal Geral 3.314/2013. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento 323, de autoria do vereador Heberson Menezes, solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo número 131, de sua autoria. Em deliberação, aprovada a retirada pelo autor. Requerimento 324, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita informações sobre as indústrias instaladas no Distrito Industrial. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento 325, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita informação sobre todos os contratos firmados entre Prefeitura e o engenheiro Ródio Moreira. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento 326, de autoria dos vereadores Heberson Menezes, presidente da Comissão de Justiça e Redação, e Raimundo Rui, membro da Comissão de Justiça e Redação. Solicita que todos os pareceres da MDJ referente aos projetos dos vereadores Gerson e vereador José Eduardo, que foram retirados, sejam encaminhados aos autores. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento 327, de autoria dos vereadores Raimundo Rui, líder da bancada do PV, solicita informações sobre a iluminação pública em nossa cidade. Em deliberação, aprovado oficiência. Requerimento número 328, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita ao excelentíssimo senhor presidente da mesa desta Casa de Leis, professor Claudinei Damalho, que no cumprimento do dever de seu cargo, envie ao Ministério Público Municipal, através de petição assinada pelo assessor jurídico desta Casa de Lei, Dr. Lupe, requerimento para que o representante do Ministério Público tome as medidas necessárias para apurar possíveis infrações que aqui possam estar ocorrendo nos termos do artigo 4º, incisos 1 e 2 do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Em deliberação. Deliberação. Deliberação, vereador Claudinho. Poderia ler na íntegra o requerimento? Pois não. Câmara Municipal de São João da Boa Vista, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, emenda, solicita ao excelentíssimo senhor presidente da mesa desta Casa de Leis, professor Claudinei Damalho, que no cumprimento do dever de seu cargo, envie ao Ministério Público Municipal, através de petição assinada pelo assessor jurídico desta Casa de Leis, Dr. Lupe, requerimento para que o representante do Ministério Público tome as medidas necessárias para apurar possíveis infrações que aqui possam estar ocorrendo nos termos do artigo 4º, 1 e 2 do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Requerimento número 328, Leonildo Chaves Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, vem com o devido respeito e acatamento, vem solicitar ao excelentíssimo senhor presidente da mesa desta Casa de Leis, professor Claudinei Damalho, que no cumprimento do dever de seu cargo envie no Ministério Público Municipal, através de petição assinada pelo assessor jurídico desta Casa de Leis, Dr. Lupe, requerimento para que o representante do Ministério Público as medidas necessárias para apurar as possíveis infrações que aqui possam estar ocorrendo, nos artigos 4º, 1 e 2 do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Agradeço a atenção e providência dentro do prazo legais. Em deliberação. Em deliberação, gostaria de... Não está justificativo aqui. Ô Lupe, você faz, por gentileza, o artigo 4º, inciso 1º e 2º? Vou suspender esse trabalho regimentalmente por 5 minutos. Boa noite a todos. Eu não estou com o decreto-lei na mão, 201/67, mas pelo que eu me lembro de ter conversado com o vereador, na verdade são vários requerimentos solicitando informações ao Executivo que não houve resposta.
Correto, vereador? Correto, tem requerimento que já está indo para quase 8 meses sem resposta. Isso. O artigo 4º fala de infrações político-administrativas, que eu passei o meu posicionamento para o vereador, entendendo que seria até atribuição da casa tomar as medidas, não do Ministério Público. Mas ele solicitou que a gente encaminhasse, eu pedi então para ele fazer por escrito, então a gente vai estar encaminhando para o Ministério Público, para o Ministério Público averiguar se ele tem ou não competência para tomar alguma providência. Okay? Lupe, com relação à casa tomar providência, qual seria a providência que a casa deveria tomar? O que você indicaria que a casa tomaria de providência? Na verdade, eu posso só não indicar, mas dizer o que a lei determina. Não, sim, mas o que a lei determina com relação à postura da casa, então? A lei determina que no caso de desobediência, né, de não responder no prazo legal as informações necessárias, a lei fala em atrapalhar o andamento da casa ou o exercício, o vereador pode então pedir a abertura de uma CPI, depois de um processo de cassação e tal, mas isso aí tem todo um rito do regimento interno, enfim. Aí isso aí o vereador pode estar verificando. Mas aprovado esse requerimento, a gente vai estar então encaminhando para o representante do Ministério Público. Ok? Chaves, hoje o Dora veio aqui à tarde, foi que ele respondeu a metade, não deu para responder, para te mandar tudo hoje. Mas ele pediu para você mais uma semana que ele te manda todas as respostas. Se você aceita, esperar mais uma semana que ele te manda todas as respostas. Bom, Claudinei, eu acho o seguinte, eu acho que eles não têm que enviar a resposta sob pressão. Eu acho que a resposta tem que ser enviada no tempo hábil. Não é apenas pressionando que as respostas devem vir para a gente. Eu acho que tem que ser encaminhado ao Ministério Público. Então será encaminhado. Senhor presidente. Tem deliberação. Está suspenso. No caso, não dá para esperar mais uma semana para ter resposta, não? Primeiro a mesa tem que decidir, não é isso? Aqui estamos só conversando, suspenso o trabalho. Bom, como eu já disse, eu acho que as respostas tem um rito de resposta. As respostas são 15 dias, correto ou não, para responder? Eu vejo o seguinte, senhor presidente. Espera um pouquinho, Heverson. Um minuto. Gente, depois você fala, uma vez de cada um. Viu, Chaves, não deu para entrar eu já as respostas, mas já está aí na casa, bastante resposta dos seus documentos, já estão aqui na casa. Mas tem documentos com 8 meses de atraso. Tá certo. 8 meses de atraso. Então, assim, se por exemplo, se for votado, porque aqui eu pedi para a mesa, o Lupe tinha conversado comigo e falado que eu poderia assinar sozinho, correto? Eu assino o documento sozinho, sem problema nenhum. Mas eu gostaria que a mesa assinasse, pois eu acho que também é de competência da mesa. Senhor presidente, pela ordem. Vereador. Requerimento realizado, a mesa vai estudar o requerimento do excelentíssimo vereador e tomar as providências cabíveis através da mesa. Tudo bem. Mais algum vereador? Senhor presidente. Exatamente isso que eu ia falar, senhor presidente, que isso daí compete agora à mesa a decidir. Agora, o vereador tem todas as possibilidades em fazer esse projeto caminhar sozinho, porque não tem necessidade da mesa, mas agora a mesa analisa. Pela ordem, mas eu gostaria de... Vereador Pirinuto. Ocorre o seguinte, o vereador tem todas as suas razões, houve uma falha? Houve sim, teve falha, mas eu tenho um pensamento diferente. Eu acho que se ele já teve esse caminho, se teve a falha, a gente podia dar uma chance a mais aí para que eles respondam isso aqui. O Ministério Público começa a criar um ar pior ainda, entendeu? Sobre o que está se passando. Eu acho que vai complicar, no meu entender, eu acho que a gente poderia ter aí sim, se o vereador aceitar, né? Sei lá, uma semana aí, pelo menos resolve o problema sem as providências piores, acho que é melhor. Meu modo de pensar, né? Cada um. Pela ordem. Eu também tenho documentos atrasados lá e o Dora também me procurou, pedindo para casa também, quando for pedir algumas coisas para a FAI, que se mande direto para a FAI, ou para a Santa Casa, que se mande direto para a Santa Casa, ou para a Sabesp, que são autarquias, e elas têm que responder. Se não manda para a prefeitura, aí a prefeitura pede para eles, aí eles acabam atrasando, aí vem para a prefeitura de novo,
aí atrasa tudo aqui. Então ele pediu essa colaboração, que eu também tenho bastante projetos, bastante requerimentos, que também não foram, tem alguns que não foram respondidos desde o começo do ano. Mas Ano passado. Mas a gente, como o Dair falou, se a gente puder dar uma oportunidade para o Dória, acho que ele está com bastante vontade, e pediu para casa fazer isso daí. Quando for autarquias, que já peça direto para as autarquias, que aí elas respondem e aí a Câmara toma já direto com a autarquia, que senão passa para da prefeitura para a entidade, para depois voltar para a prefeitura, para depois chegar aqui. Então acaba atrasando um pouco. Pela ordem, senhor presidente. Em algumas situações a prefeitura está sendo cobrada de uma coisa que não é, talvez nem seja competência dela. Quando é um assunto relacionado à Santa Casa, à Unival, ou qualquer outra entidade, qualquer outra empresa do município, teria que ser oficiado a parte, não a prefeitura, para a prefeitura tomar essa... Então temos que tomar esse cuidado também, a mesa tem que tomar esse cuidado, para ver quais são os processos e cobrar da prefeitura. A própria mesa cobrar da prefeitura uma agilidade nisso. Agora, não que a gente oficie a prefeitura para ela oficiar a Santa Casa, a FA e assim por diante. Vereador Chaves. Claudinei, todos os ofícios enviados diretamente às autarquias que não forem encaminhados ao prefeito vem com a seguinte resposta. Eu tenho alguns aí, mostro para todos os vereadores. Não compete ao vereador solicitar tal informação. Não compete ao vereador solicitar tal informação. É uma autarquia, recebe dinheiro público, é uma função do vereador investigar como está sendo gasto esse dinheiro público. Sim, senhor. Então, se for para encaminhar para as autarquias, que elas respondam e não mandem essa resposta como está vindo. Por isso que está sendo encaminhado ao senhor prefeito. Por isso, correto? Santa Casa não é autarquia, Santa Casa é uma entidade filantrópica. Está fora, correto? Certo. Só que tem dinheiro público. O SUS, quem repassa o dinheiro é o Departamento de Saúde, é a diretora de saúde que é responsável. Então, essas instituições, se elas se comprometerem a responder o que for solicitado, eu concordo em encaminhar a elas. Caso contrário, as respostas vão vir da maneira como eu estou falando e eu tenho documentos que eu comprovo o que eu estou falando. Com relação ao prazo, Lupe, eu gostaria que você fizesse o documento no meu nome, eu assino amanhã cedo e encaminho ao Ministério Público. Pela ordem. Doutor Chaves, nesse ponto eu concordo com você. O vereador tem sim o direito e o poder de fiscalizar todos os setores que são autarquias, que são aqueles que prestam serviço. Então, nesse sentido, o senhor está certo. E aí sim, nesse caso, que eles dão esse tipo de resposta, aí eu sugiro para casa mostrar a lei para essa que respondeu para você. Então, nesse sentido, ninguém pode impedir de fiscalizar, porque aí sim é poder público, isso aí é dinheiro público que está envolvido. E isso está legalmente na nossa lei como é que chama? O regimento interno? Na lei orgânica do município. Também na Constituição Federal. Mais algum vereador? Reaberto esse trabalho, peço ao primeiro secretário que faça a verificação dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Requerimento 228, em deliberação. Aprovado a mesa da Câmara Municipal para os devidos fins. Requerimento 329, de autoria do vereador Leonildo Chaves Júnior, solicita o ponto facultativo na administração direta, autarquia e fundacional nos dias 23, 26 e 30 de junho, dias em que a seleção brasileira jogará pela Copa do Mundo de 2014. Em deliberação? Em deliberação. Deliberação, doutor Chaves. Presidente, aqui está faltando a sequência se o Brasil continuar na competição, então seria até o final da Copa. Até o dia 12 de julho, né? Como é que é? Dia 12 é o primeiro jogo. Então seriam os jogos da seleção brasileira. Em deliberação? Para correção. Aprovado a mesa da Câmara para os devidos fins. Aprovado o CICE. Requerimento 330, de autoria do vereador Luiz Carlos Miciano Bira, solicita informações e providências da administração municipal sobre banheiros químicos aos domingos na Praça Coronel Joaquim José.
Em deliberação. Deliberação, senhor presidente. Deliberação, vereador eu Fernando gostaria Betti. de subscrever o requerimento. Requerimento 330, subscrito vereador Fernando Betti. Em deliberação. Eu também gostaria de subscrever. Requerimento 330, também subscrito vereador Daí Perinoto. Em deliberação. Aprovado oficiência. Indicação dos... Indicações. Indicação 279, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino, solicita melhorias da iluminação pública na rua Pernambuco. Ao prefeito municipal para os devidos Indicação fins. 280, de autoria do vereador Raimundo Ruiz, solicita sinalização de solo cruzamento da rua Guilmar Novaes com Teófilo de Andrade. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 281, de autoria do vereador Raimundo Ruiz, solicita melhorias na iluminação do ponto de ônibus circular existente no terminal rodoviário Adolfo Domingues. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 282, de autoria do vereador Raimundo Ruiz, solicita tapar o enorme buraco existente na rua Jatir Gonçalves Vieira, em frente ao salão de eventos. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 283, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita a construção de galerias de águas pluviais e boca de lobo na rua Sebastião de Almeida Pessoa. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação 284, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita melhorias de iluminação pública de nossa cidade. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofício expediente. Indicação 285, de autoria do vereador Claudinei Damalho, solicita melhorias na iluminação pública da rua Jatir Gonçalves Vieira. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Ofício do expediente. Ofício 127 da Sabesp encaminha resposta ao requerimento 270, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos vereadores. Ofício 128 da Sabesp encaminha resposta ao ofício sem número, de autoria do vereador Heberson Menezes. À disposição dos vereadores. Ofício do 129 dos moradores do bairro Vila Vestim encaminha o abaixo assinado solicitando a rejeição do projeto de lei instituindo a ocupação de indústrias de pequeno porte de quaisquer formas nas zonas de ocupação mista, alterando o plano diretor do município. Em deliberação, aprovado. Envie-se ao senhor prefeito municipal para os devidos fins. Ofício. Senhor presidente, é só para informar o último projeto. Não existe projeto na casa ainda. Caso vier, eles estão pedindo a rejeição. Tá? Ofício 130 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminha relatório referente às contas da Câmara Municipal. Tribunal de Contas 029-50-026 de 2011. À disposição dos vereadores. Ofício 131 da Câmara Municipal de Pirassununga encaminha cópia do requerimento 125, solicitando apoio desta edilidade. À disposição dos vereadores. Ofício 132 do comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior acusa o recebimento de moção número 026, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. À disposição dos vereadores. Ofício 133 do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Ofício 134 do comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Interior encaminha a resposta ao requerimento 272, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino. À disposição dos vereadores, telegrama. Telegrama 016 do Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros. À disposição dos vereadores. Esgotados os documentos constantes no expediente da sessão, declaro o mesmo por encerrado. Passando a sessão para destinada ao uso da palavra pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda chamada do escrito no pequeno expediente. Senhor presidente, a vereadora Helenice fará uso. Boa noite a todos. Eu gostaria de um esclarecimento. Se quando a Câmara coloca alguma coisa pública em agradecimento em nome da Câmara, subentende-se que todos os vereadores estão de acordo? Gostaria que o senhor presidente respondesse. Aquela faixa foi o Rogério que pediu para pôr o nome da Câmara. E eu falei, como era agradecimento não para a entidade, é para simplesmente para as alunas que estão participando da Copa. Eu achei que era importante para os vereadores.
Tá, então eu gostaria que antes que o senhor achasse o que é importante para cada vereador, que no mínimo o senhor nos consultasse. Tá? Eu não sou favorável àquela forma de expressão da Câmara. Lá não entendo. Não está citando o nome do vereador nenhum. O senhor quer falar ou vai deixar eu falar? Eu estou falando para a senhora que o nome da senhora não está lá. Eu não estou perguntando. Eu perguntei se quando o senhor coloca em nome da Câmara, é em nome de todos os vereadores. E o senhor não me respondeu. Não coloquei em nome da Câmara. Não coloquei nome de vereador nenhuma. Não. Quem não acha? Aqui é uma instituição, em nome da mesa. Senhor presidente. Em nome da mesa, dona vereadora. Nome da mesa. Não, mas lá não está em nome da mesa. Não precisa pôr o nome da mesa. Câmara Municipal. Câmara Municipal, eu gostaria que o senhor entendesse que subentende... Vou suspender os trabalhos eventualmente por 5 minutos. Não pode ser debate que está aqui. Tá, mas é você que está fazendo debate, porque eu estou fazendo debate. A senhora perguntou, não vou responder, você não quer que eu responda? Só a resposta, não era para o senhor argumentar. Então tá bom. Era só para o senhor responder para mim se quando o senhor coloca alguma questão pública em nome da Câmara, se subentende-se que todos os vereadores estão de acordo. Era só essa a minha pergunta para o senhor. Tudo bem. Tá? Partindo do princípio que quando se coloca Câmara Municipal, existe o aval de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal, que não é composta pela mesa, a Câmara não é composta pela mesa, é composta pelos vereadores. Eu gostaria que o senhor comunicasse a todos, que não tomasse atitudes que não lhe cabe definir o que cada vereador pensa. Eu fui eleita e tenho as minhas opiniões, e é por elas que eu estou aqui. E não admito não levar em conta as minhas considerações. Vamos continuar, Galveiro. Reaberto esse trabalho, peço para o meu secretário proceder à verificação dos seus vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Pequeno expediente, alguém explica? Senhor presidente, não há mais vereador inscrito. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para destinado ao grande expediente. Grande expediente, tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que solicita a verificação dos inscritos para o uso da tribuna livre nessa noite. Senhor presidente, não há cidadão inscrito nesta noite. Encerrada a tribuna livre, passa a sessão para a parte destinada ao uso da palavra grande expediente pelos vereadores. Grande expediente, palavra livre pelos vereadores. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores inscritos a ocuparem a tribuna nesta noite. Senhor presidente, o vereador Dr. Ademir fará uso da tribuna nesta noite. Alô, som. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mais colegas vereadores. Boa noite a todos do auditório. Ocupo a tribuna essa noite para falar sobre uma reunião que nós, médicos do PSF, tivemos com a firma ganhadora do processo seletivo, que é a firma Instituto Biosaúde de Mogi das Cruzes. Semana passada, algumas pessoas me questionaram quando seria essa reunião. E nós, médicos, não sabíamos realmente a data. E a data foi na quinta-feira passada. Estavam presentes 19 médicos e 2 representantes do Instituto Biosaúde, Dr. Eric e Dr. Paulo. Qual foi a proposta do Instituto Biosaúde para os médicos? Que todos já sabiam. Os médicos serão contratados pelo mesmo salário que eles ganham atualmente, só que como pessoa jurídica. A reunião foi um pouco tensa, um pouco demorada, e os médicos decidiram não aceitar. Praticamente unanimidade, não aceitar essa proposta do Instituto Biosaúde. E o Instituto Biosaúde questionou os médicos por que os médicos não queriam aceitar. E alguns argumentaram que por não ter férias, 13º, fundo de garantia, e não ter uma segurança. O Instituto Biosaúde, então, fez a seguinte proposta. Vocês continuam sendo pessoa jurídica, então a gente não registra, serão pessoas jurídicas e a gente paga férias e 13º. Só não teria o registro em carteira. Mesmo assim, os médicos falaram que não aceitariam.
Então ficou um impasse. O que nós poderíamos fazer? Lembrar que todos os médicos estão cumprindo o aviso prévio, que se encerra sexta-feira agora. Então, a partir de segunda-feira, eu não sei o que será feito. Nós fizemos uma proposta para o Instituto Biosaúde para tentar conversar com o senhor prefeito no dia seguinte, no caso sexta-feira, levando o posicionamento dos médicos, que todos os médicos, no total são 24 médicos, todos sairiam dos PSF se realmente fosse mantida essa proposta de pessoa jurídica. O pessoal da Biosaúde disse o seguinte: nós vamos tentar conversar com o Vanderlei, mas nós não sabemos qual será a resposta do prefeito. Se ele vai aceitar ou não que eu registre vocês, faça um contrato como pessoa física, e para isso eu vou precisar de mais verba. Porque até agora, o que foi acordado, o que foi assinado no contrato, eu não tenho condições de arcar com os médicos como pessoa física. Ele até falou, eu sou bonzinho, mas eu não sou bobinho. Então eu não tenho como registrar os médicos, eu não tenho como contratar como pessoa física, como é até esse momento pela ASPA. De qualquer forma, nós aguardávamos a resposta do prefeito, do Vanderlei, se ele iria ou não aceitar. Na sexta-feira teve essa reunião do pessoal da Biosaúde com o Vanderlei. À tarde nós ficamos sabendo que o Vanderlei falou que não aceitava essa imposição da Biosaúde, uma vez que eles já haviam assinado um contrato e já sabiam de antemão tudo o que iria acontecer, todo o pré-requisito daquele edital para participar da licitação. E agora vinham falando, olha, os médicos não vão aceitar. E o pessoal da Biosaúde até ameaçou romper o contrato. Eles falaram o seguinte: se nós não conseguirmos médicos, nós vamos romper esse contrato. Então, a partir do dia 2 de junho, não teria ninguém, não teria nem Biosaúde, nós estamos cumprindo o aviso prévio. Então, criou uma situação de impasse. Até hoje eu conversei com o Claudinho dessa minha preocupação. Qual será o próximo caminho? Qual o próximo passo? Eu entendo, gente, o lado de cada um. O lado dos médicos, que querem uma segurança, e é difícil, dentro de 24 cabeças, cada um sabe onde que aperta o seu calo. Eu disse a vocês que eu aceitaria ser pessoa jurídica, sem problema nenhum, e ratifico a minha decisão. De qualquer forma, naquele momento, eu precisava também ser solidário aos meus colegas médicos. E eu falei, olha, eu aceitaria ser pessoa jurídica, mas entenda a posição de cada um. Tem pessoas aqui que têm apenas um emprego. Eu, graças a Deus, não dependo do salário de um PSF, mas muitos colegas dependem. Então, por isso que entendi, naquele momento, o posicionamento dos colegas falando que não aceitariam se tornar pessoa jurídica. Entendo também a situação do Instituto Biosaúde, que eles estão aqui para ter lucro. Eles não estão aqui para poder ajudar a cidade de São João da Boa Vista. Estão vindo de Mogi das Cruzes, eles têm médicos em João Pessoa, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em várias cidades. E foi o que ele disse, falou, olha, eu preciso ter um pouco de lucro, senão não adianta nada, eu vim aqui apenas para administrar. E entendo o lado também da Prefeitura Municipal de São João, do prefeito, porque foi feito um acordo que já está assinado. E o Instituto Biosaúde começaria no dia 1º de junho com o pessoal do pronto-socorro. A nível de pronto-socorro, a nível de CAPES, parece que está tudo resolvido. O grande problema está sendo a nível de PSF. Qual será o posicionamento do prefeito se porventura essa firma rompeu o contrato? E se essa firma não rompeu o contrato e realmente mantiver o contrato, será que essa firma tem, em 4 dias úteis, condições de colocar 20 e poucos médicos? Encontrar 20 e poucos médicos que aceitem trabalhar no PSF com esse salário? Essa que é a grande indagação. E na ponta da pirâmide existe uma coisa muito importante que chama-se, que a Helene está falando, população. Então, é prefeitura, os médicos e uma firma terceirizando o serviço, mas quem vai sofrer com tudo isso é a população. Então, essa é a minha preocupação do que vai acontecer. Eu sozinho não tenho condições de assumir um PSF, 22 vagas de PSF. E conversei com vários colegas que estão irredutíveis. Eles não aceitam virar uma pessoa jurídica, justamente pela falta de segurança. Com relação a uma doença, eu fiquei doente, fiquei 1 mês, 2 meses parado, eu não vou receber nada. Então a situação está nesse pé. Eu trago para vocês, colegas vereadores, para que
todos possam tentar ajudar para chegar num denominador comum e que a população não fique prejudicada a partir da segunda-feira que vem. Era isso que eu queria falar. Obrigado a todos. Doutora Ademir, só me dá uma parte. Por favor, Lenice. Foi ventilado a ideia de que a firma pudesse contratá-los em um valor menor, mas que eles seriam contratados. Aí, nesse valor menor, subentende-se que talvez os gastos com contratação, 13º, ele tiraria do montante que ele assinou o contrato, para ter a possibilidade, a viabilidade dele fazer como contratado. Não sei se isso foi estudado. O senhor pode suspender, senhor presidente, só para a gente poder debater esse assunto? Suspendo por 5 minutos. Obrigado. Lenice, em nenhum momento a firma nos deu essa opção. O que a primeira proposta foi, eu vou manter o salário de vocês. Né? O salário, gente, não temos por que esconder. O salário de um médico de PSF hoje é R$ 14.772,14. Esse é o salário bruto. Tá? Aí que tal? O salário do prefeito é praticamente o mesmo. Está pouca coisa abaixo. Né? Esse salário, na verdade, é composto de 11 mil, 11 mil e um pouquinho, e mais uma gratificação, que perfaz esse valor de 14.770 e poucos. É um salário, o pessoal fala, um salário muito alto, mas na região tem cidades que pagam mais. Né? Então, o que acontece? Quando a firma colocou, a primeira proposta era essa, eu vou manter o mesmo salário para vocês, né? Vou pagar férias, vou pagar 13º, né? Mas eu quero que sejam pessoas jurídicas. Foi essa a proposta. Em nenhum momento, e nós cogitamos, e se for pessoa física, não tem como abaixar o valor? Ele falou que não, ele bateu o pé que seria pessoa jurídica. Se fosse pessoa física, ele precisaria conversar com o senhor prefeito para ver a possibilidade de uma suplementação financeira que pudesse dar possibilidade da firma contratar os médicos como pessoa física. Então, mas não existe a possibilidade dele fazer essa contratação num salário um pouco menor? Ele não colocou, a única possibilidade que ele colocou, eu entendi a sua Não, eu estou buscando, estou tentando buscar uma conciliação. Será que, mas para ter uma conciliação dessa, precisaria ter primeiro o aval de vocês, médicos, Sim. se é interessante para vocês. Porque aí talvez a gente poderia estar fazendo uma pressão até com a empresa. Sim. Porque aí nós não estaríamos onerando a empresa. Perfeito. Ela estaria dentro do que ela assinou para prestar o serviço. Pelo que eu senti dos médicos, Lenice, todos gostariam que permanecesse do jeito que está. O mesmo salário, eles não querem aumento de salário. Nós ficamos até sabendo que o pessoal do pronto-socorro vai ter um discreto aumento de salário, os médicos do pronto-socorro. Né? Mas o de PSF, a ideia era manter o mesmo salário apenas com o registro em carteira. Eles não falaram nem o quanto custaria isso? Não, em termos de valores, não. Eles só falaram que seria inviável contratar médicos, e até falou, olha, você contratar uma pessoa que ganha R$ 1.200 é diferente de uma pessoa que ganha 14.700. Ele falou, se você colocar 24 pessoas... Altos. Exatamente, ele falou, os encargos são estratosféricos. Ele falou, se você pegar 24 pessoas que ganham 14.700 e pouco, a gente quebra. Nenhuma empresa tem condições. Eu gostaria de te parabenizar por você estar trazendo essa informação para a gente, porque eu acho que isso é de suma importância e de corresponsabilidade de nós como administradores públicos. Então, eu acho que dessa sua informação é preciso que a gente tome aqui algumas atitudes para que o caos não venha acontecer com a população. Eu acho que se faz necessário ou uma conversa de vereadores com o prefeito o mais rápido possível, porque se nós estamos sabendo da situação e não tomamos nenhuma posição, eu acho que a gente não responde pelo cargo que a gente ocupa. Então, eu acho que é de suma importância, Ademir, eu me coloco à disposição, não sei como que a casa vai querer administrar isso, mas acho que quase a maioria dos vereadores estão preocupados e a gente gostaria de uma conversa com o Vanderlei para ver o que ele está pensando, às vezes ele tem aí uma solução perfeito. Que ele não passou. Eu acho que isso está sendo interessante, Liz. Tem uma reunião marcada amanhã às 15 horas, tá, na ASPA, com o pessoal da Biosaúde e novamente com os médicos. Eu não sei se eles vão fazer alguma contraproposta, alguma... Né? Inclusive, na primeira reunião, na quinta-feira, eu falei, olha, quem deveria estar presente aqui seria o Vanderlei, o nosso prefeito, para que pudesse realmente intermediar. Que o Vanderlei esteja nessa reunião?
Não, a gente até poderia tentar... Eu acho que sim, porque aí não fica leve trás e se resolve na hora. E se fosse possível até fazer a reunião na prefeitura, com a presença dos vereadores. Né? Será que é possível? É que são 27 médicos, né? Na última reunião compareceram 19 médicos. Olha, eu acho que tem viabilidade, se você entender como médico, o caminho para a gente estar junto nessa aí e tentar buscar a solução. Perfeito. Eu agradeço, Lenice. Ademir, gentileza. Por favor, Chaves. Você citou, acho que 2 pontos importantes aí. A empresa, você falou que o valor é baixo. O valor baixo a gente já sabia desde o início. Tanto é que na primeira vez que teve a licitação, ela foi deserta. Não apareceu ninguém. Até você usou a tribuna, eu brinquei com você, não vai aparecer ninguém. Aí nós debatemos aqui, olha, vamos fazer concurso público, como resolver isso? Lembra disso ou não? Lembro. Então, o valor baixo que a empresa está referindo, eles não podem citar valor baixo. Eles já sabiam que o valor seria esse. No caso deles desistirem do PSF, eles terão que desistir de tudo, porque a licitação foi para PSF, CAPS e pronto-socorro. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Já resolveu com o pronto-socorro, já resolveu com o CAPS e não resolve com o PSF. Uma vez realizada a licitação, eu entendo que o prefeito já passou a responsabilidade para a firma. Então, quem tem que resolver o salário agora é a Biosaúde, não é o senhor excelentíssimo prefeito, pois ele já está correto, pois ele já realizou a licitação. A firma aceitou de livre e espontânea vontade. Ela deveria ter feito os cálculos antes, e não agora vir chorar. Eu falei a semana passada, ou retrasada, não me recordo, que haveria tomada de dinheiro. Alguém lembra disso? João Henrique, acho que eu mostrei para o João. Falei, o preço está muito baixo, eles não vão conseguir pagar os médicos. Eu citei isso. Então, tudo isso já era de conhecimento deles. Então, acho que tem que ser resolvido com eles. Eu concordo, Chaves. Inclusive, não, deixa eu só complementar. Eles falaram que não... Quando nós mostramos o nosso olerite, ele falou, mas vocês ganham tudo isso? E outra mas coisa eu não sabia que era tudo isso. Outra coisa que eu achei interessante, você citou aí que, apesar de ser pessoa jurídica, iriam pagar férias e 13º. Então, vocês vão trabalhar 12 meses por ano e vão ganhar 14, vocês vão emitir 14 notas. Então, vai ter dezembro 1, dezembro 2. Como é que vai fazer isso? Ele falou que ele Qual é a saída da contabilidade? Ele falou que ele ia embutir mês a mês. Então, na realidade, não são 14 mil, porque o mês a mês você tem que dividir 28 por 12. Então, aumenta o salário. Então, o salário não é 14, é maior. Então, está tendo algumas divergências aí. Divergência de valor, divergência de responsabilidade. A responsabilidade é da Biosaúde, ponto. Se já foi oferecido 2 salários a mais no ano, já está acrescido do salário de vocês. Então já não é mais 14, já passa para 16 ou 17. Então eu acho assim, quem tem que resolver primeiro é o Biosaúde. Eles têm esse compromisso. E se eles romperem com o PSF, rompem com tudo. E eles já estavam cientes desse valor antes de disputar a licitação. Agora uma coisa que me deixou na dúvida, eu não sei te responder isso, não sei se algum vereador vai ter conhecimento. No final do ano, foi realizado pela prefeitura uma tomada de documentos, assim, que capacitava a firma de participar ou não. Eu até tinha relação, agora não me recordo onde está. Agora eu não sei se a Biosaúde fazia parte dessa relação. Pois se a Biosaúde não fazia parte dessa relação no final do ano, ela não participando da primeira, não poderia participar da segunda também, porque era uma exigência da licitação. Correto? Então isso eu não me recordo, eu preciso levantar esse documento. Mas com relação a vocês discutirem o salário, eu acho que isso fica a critério de vocês. Você mesmo já colocou que você aceita. Você pode aceitar, o Y não pode aceitar um direito